Computador. Então começou agora. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Hoje nós estamos só eu e a Letícia, então eu fechei minha câmera, vou gravar a discussão. Letícia, você fique à vontade, se você quiser me interromper para fazer alguma pergunta, mas se não, durante a semana, nos encontros que a gente tem individuais de orientação, vocês podem me fazer alguma pergunta. Eu mandei para vocês agora, e já mandei para quem está trabalhando comigo, teve reunião individual essa semana, um texto que é uma provocação. Então, eu não quero que vocês se preocupem achando que que é o trabalho final de vocês precisa ser esse modelo de artigo. Mas eu acho importante vocês lerem algumas coisas que vão dialogar um pouco com a disciplina de História e Filosofia da Ciência que vocês fizeram comigo. De certa forma, problematiza um pouco a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é uma outra abordagem que apareceu muito nos projetos de trabalho final, e também faz um pouco de provocação com a disciplina que vocês vão fazer nesse semestre, que é a disciplina de currículo. Então, principalmente é um exercício de leitura de um texto, de um artigo, que não é um artigo de divulgação científica, é um artigo bastante complexo, porque ele trata de um tema que a gente não tem muitas oportunidades de discutir na especialização e na licenciatura, que é, de uma parte, a questão do conceito de currículo e, de outra parte, a perspectiva pós-crítica ou pós-estruturalista. Então, começo por aí. O que é uma perspectiva pós-crítica, né? Nós temos as perspectivas tradicionais no sentido de que você tem uma visão de que ensinar é algo prioritário para a transformação social, e esse ensinar, ele requer que alguém saiba e está em interação com uma pessoa que não sabe, né? Então, isso que a gente chama de escola tradicional, isso que a gente chama de uma visão tradicional, e é a visão que sedimenta toda a construção da nossa escolarização. Então, por exemplo, vocês estão numa pós-graduação e a relação que vocês têm com os seus professores é uma relação docente onde nós somos os especialistas, vocês são alunos que vão fazer especialização e vocês esperam receber dos especialistas toda uma gama de conhecimento. O ensino superior, ele é muito calcado nesse tipo de relação. Mas durante muito tempo, a educação básica também foi calcada nessa compreensão de que o aluno, a palavra aluno já significa isso, sem luz, né? Ele vem sem dominar aquele conteúdo que só vai ser apresentado na escola, e a escola tem a função social de capacitar, no sentido de dar competência mesmo, de preencher essa lacuna do aluno, né? Então, fazer esse preenchimento. E a transformação social vem em função desse preenchimento. Então, o aluno não sabe, ele vem para a escola, ele vai aprender, ele vai sair um aluno que sabe. Vocês já devem ter visto muitas imagens disso, que é a perspectiva da tábula rasa, a perspectiva que o aluno é uma folha em branco e o professor, dentro da escola, tem essa responsabilidade de preenchimento dessa ficha, né, dessa fila de conhecimentos que são colocados. E o currículo, ele funciona como essa estrutura, que a gente até chama de uma estrutura didática, porque ela sai do mais simples para o mais complexo. Então, a interação toda que tem é uma interação com o conhecimento, não é uma interação entre sujeitos de conhecimento. Isso que a gente fala que é uma visão clássica. Essa visão, ela percorre a escola grega, percorre a maior parte da nossa civilização. Aí vieram as perspectivas críticas, que começaram a achar assim, bom, principalmente no início do século XX. Então, vocês veem que a maior parte da nossa história civilizatória, a gente
trabalha com processos de escolarização nessa perspectiva. No início do século XX, começam a aflorar discussões sobre essa perspectiva que alguns chamam de mentalista, né, que você tinha então a mente que se desenvolve, extremamente positivista, quer dizer, que é um crescente, é evolutivo esse processo, então você arruma todo o conhecimento do mais simples para o mais complexo. O iluminismo tem muita responsabilidade nessa forma de pensar a educação, são muitas discussões que tem, mas no século XX, com a psicologia, o nascimento, de certa forma, desse campo de saber e a sistematização de diversas hipóteses sobre como é construído o conhecimento, as discussões, então, se o conhecimento é externo, se é interno, o que vem primeiro, uma discussão filosófica intensa, chega um modelo que é o que a gente tem praticamente consensual a partir dos anos 50, 60, que é uma perspectiva de que há uma interação entre a forma de conhecer e o sujeito. Então, o universo, o real, toda essa perspectiva de que você tem um conhecimento que é exterior, então tem um especialista que vai organizar esse conhecimento e vai transferir, é questionado. E essa que é a perspectiva crítica que vai aparecer. E vão ser muitos críticos, né? Quem faz uma revisão muito interessante sobre essa história da educação em ciência é o professor Ático Chassot, né, que é um professor já aposentado, atualmente acho que ele está na PUC do Mato Grosso, de Goiás, mas ele faz uma revisão bastante interessante sobre isso, vocês podem encontrar muitas referências dele na internet e no YouTube tem algumas conferências bastante interessantes. E na década de 70, aparece essa perspectiva histórico-cultural crítica, né, essa palavra crítica que aponta e vem com outros conceitos da psicanálise, da psicologia, da sociologia, dos estudos culturais, e muda a relação com o conhecer. E, finalmente, que é o objeto desse artigo, há propostas, né, as perspectivas pós-críticas, quer dizer, então, ao mesmo tempo que aparecem as críticas, já vem o movimento, principalmente nos anos 1980, com as perspectivas Foucaultianas e os estudiosos que formaram nessa escola Foucaultiana, com Lacan, na psicanálise e outras perspectivas, que muitos investigadores chamam da perspectiva da desconstrução. Então, se a perspectiva construtivista, do construtivismo, que a gente constrói junto, então a escola passa a ser esse lugar de construção colaborativa, comum, vem o que eles chamam dos filósofos da desconstrução, a filosofia da diferença, e é nessa perspectiva que esse artigo se encontra. Então, vocês vão ver que o artigo, ele organiza com alguns conceitos chaves que eu vou chamar a atenção para vocês entenderem um pouco a leitura do texto, né? Então, um primeiro conceito-chave é o conceito de discurso. Porque na perspectiva tradicional, essa perspectiva que é predominante na história da educação, nós temos mais tempo trabalhando nessa perspectiva que a gente chama de tradicional, você tem um conceito de que há uma transparência do discurso. Então, o que eu estou falando, o conhecimento, ele, uma vez que ele é bem estruturado, ele pode ser transformado em unidades lógicas, e essas unidades lógicas, elas vão ter uma coerência que, uma vez que eu aprendi dessa forma e eu sei dessa forma, eu reorganizo isso de uma forma muito homogênea, e eu tenho do outro lado também a ideia do sujeito universal, né? Você tem, então, um outro que vai ser o aprendiz, que a hipótese é que ele não sabe esse conhecimento que eu tenho estruturado, então eu posso entregar para ele. Eu organizo e entrego para ele esse conhecimento, né?
E então existe uma transparência. Se eu organizei, quer dizer, se eu tenho uma sequência didática bem organizada, logicamente organizada, eu tenho assegurado ali que o estudante, ele tendo as condições cognitivas satisfeitas, né, ele pode, a palavra que se usava mesmo era absorver totalmente aquele conhecimento. Não existe nenhuma barreira nessa absorção. E vai na década, no século XX, eles começam a questionar essas questões e aparece o manifesto da escola nova, a ideia das metodologias ativas, a estrutura de organizar a aprendizagem a partir da interação com o real, ou a ideia da experimentação, não da demonstração. Então, são muitas coisas que acontecem, né, no século XX e que modificam a forma de pensar. Mas aí não tem, por isso que eu falei de Lacan, não tem a questão da interpretação do sujeito. O sujeito ali não existe, o sujeito não tem nenhum filtro, ele é um sujeito universal. Ele é um sujeito que ele não tem é, é, uma história social, ele não tem uma forma de interpretar o mundo. Então, basta eu dar as condições, ele é capaz de aprender aquele conhecimento. E é por isso que os pós-críticos, eles, com a ideia desse sujeito que ele pode ser diferente, ele interpreta, ele filtra, eles precisam de quebrar com essa imagem da transparência do discurso, né? E aparece o conceito de práticas discursivas que o Foucault vai introduzir. E vocês vão ver ao longo do texto, tem uma parte do texto que ele é colocado como referencial teórico, e eles vão apresentar até uma teoria do discurso, que é exatamente como esses autores, os autores que eles vão usar, é o Lacan e Mouffe, eles definem esse discurso que ele não é transparente, né? O Foucault vai definir o discurso como sendo uma prática social, então traz a complexidade da sociedade, mas é uma prática social também, que ela pode ser mediada por todos os sistemas semióticos, que também é a hipótese que Vygotsky faz, né? Você tem a linguagem, ela é uma linguagem exterior, mas ela é também uma linguagem interior, então a forma de tratamento de informação também, mas ela tem uma forma de interagir internamente com o sujeito que as palavras, elas não são transparentes. É também o mesmo posicionamento de Paulo Freire, né? Paulo Freire também, ele tem uma perspectiva crítica, por isso que vem, o Chassot vai falar de histórico-cultural crítico, né? Então, cada sujeito, ele tem um estar no mundo, uma forma de interagir com o mundo, então ele tem uma forma de dar significado no mundo diferenciado. Então, essa que é a questão, que quebra, então, com aquele caráter que a gente chama tradicional, do currículo prescritivo, normativo, né? Neutro, desvinculado das questões próprias do sujeito. Então, essa abordagem pós-crítica é que vai trazer um novo conceito de currículo. Então, o currículo não é mais aquela organização lógica dos conteúdos e passa a ser uma organização de tempos e espaços. Esse conceito de currículo é interessante porque ele abarca a formação geral humana. Então, é interessante também para vocês, quem pensa numa escola integral. Uma escola integral não pode ser uma escola que submete o jovem a ficar aquele período todo só numas relações com o conteúdo, né? Durante esse tempo, ele vai aprender coisas que ultrapassam o conteúdo, porque o conteúdo ele não é só normativo no sentido do conhecimento, mas você conhece outras coisas, você conhece formas de ser, formas de agir, formas de pensar, formas de sentir. Então são essas questões que vão entrando
dentro da pesquisa do currículo e que vão problematizar as formas da gente ensinar, né? Então, o artigo que eu coloquei para vocês, ele logo nas primeiras linhas da introdução, ele já fala que o objetivo é problematizar esse movimento histórico que transforma o ensino de ciência numa organização homogênea, né, que chama de hegemonização do discurso da qualidade, e essa forma homogênea de pensar a natureza da ciência, que é uma justificativa muito grande que a gente tem para colocar a ciência da natureza no currículo da educação básica, mas esse conceito dessa neutralidade dessa natureza do conhecimento científico leva à noção de crise, né? Então, ele vai fazer um argumento de que a forma de organizar, de selecionar os conteúdos para o ensino de ciência, de modo a garantir uma natureza hegemônica desse currículo, é que vai gerar todo o questionamento sobre a qualidade do ensino e a crise da educação em ciência, que vai aparecer tão logo tem o processo de universalização de acesso, da gente criar o movimento da escola para todos, da ciência para todos, né? A gente tem também, ao mesmo tempo, esse discurso de crise, né, da queda da qualidade. Quando você sai dessa ciência normativa e começa a pensar em outras comunidades epistêmicas, o que é a comunidade epistêmica, né? Você tem, então, tradicionalmente, o ensino centrado só nas relações epistêmicas, na forma de conhecer, como se houvesse uma única forma de conhecer. Você inviabiliza as outras formas de ser e de conhecer o mundo, criando essas agências epistêmicas, né? Essas comunidades epistêmicas, que são os especialistas que vão definir o que entra e o que não entra no currículo, né? Então, eles fazem uma grande discussão sobre essa questão, levanta filosoficamente muitas categorias, né? E uma delas também que eu acho que é interessante vocês pensarem um pouco é a categoria do essencialismo, que é um movimento filosófico muito importante quando a gente vai pensar a sala de aula, e problematizar um pouco como que a gente está ensinando esses objetos de ensino que aparecem nos nossos currículos, né? Como se eles tivessem uma essência, né? Uma característica que é própria de cada um desses objetos, né? Então, não é interessante vocês procurarem, porque cada um de vocês está com uma realidade muito diferente. Mas não é o fato de vocês terem informações diferentes, trabalharem em cidades diferentes, né, terem objetos de ensino diferentes que tudo é diferente. É diferente porque não existe uma essência universal, né? Então, o fato de nós todos somos professores de ciência, cada turma que a gente entra, cada ano, né? Cada unidade de ensino que a gente vai trabalhar, de certa forma, mobiliza uma natureza da ciência diferente em cada um. E cada aluno que está dentro da sala de aula, ele interpreta e vai criar significados de modo diferente. Então, não há como a gente ter um ideal universal e que vai garantir a qualidade, porque vai ter uma forma homogênea. Então, como que eu vou trabalhar enquanto professor para poder garantir o direito ao conhecimento científico? Porque entra também nessa discussão, né? Porque nós vivemos numa sociedade cheia de objetos sociotécnicos, cheio de conceitos científicos, e para a gente se posicionar, nós precisamos dominar essa linguagem. Daí toda a discussão sobre
a alfabetização científica e o letramento científico como elementos importantes para a educação geral, né? Mas não existe uma essência. Então, a gente enfrenta o desafio de organizar as nossas sequências de ensino, possibilitando diferentes comunidades epistêmicas dentro da sala de aula, né, de diferentes formas de ser e de ver, de interpretar o que a gente está trabalhando, mas garantir alguns modos de avaliação do nosso fazer pedagógico, né? Então, antes de pensar só em qual que é o conteúdo científico que a gente está trabalhando, é muito importante vocês terem uma coluna de quais são os sujeitos que vão estar interagindo. E aí, os sujeitos estão pessoas, mas estão também objetos, porque essas pessoas elas vão interagir com objetos, e esses objetos têm natureza diferente, né? Um peixe tem uma natureza diferente de um gerador de Van de Graaff, de um sistema do Arduino. Então, esses objetos que entram, elas têm que entrar enquanto unidades ontológicas, por isso que ele chama de unidades ontológicas, né? Porque elas são entidades que estão ali na interação. E é a dimensão que a gente chama da dimensão êmica, né? Então, a gente não pode só pensar na dimensão epistêmica do conhecimento, a gente tem que pensar na dimensão êmica. Quando a gente pensa nessa dimensão, esses objetos, eles começam, talvez para uma criança que tem baixa visão, se o objeto for grande, se ele for massivo, se ele for concreto, vai ajudá-lo a produzir significado muito mais efetivamente do que um objeto audiovisual, né? Então, você tem que pensar muito, né, no que é a coluna, que a gente chama dos recursos, né? Poderia ser chamado também dos sistemas semióticos que você está usando, dependendo da teoria. Mas nós estamos usando a palavra recurso, mas façam bastante reflexão sobre essa dimensão da sequência pedagógica, quer dizer, é pensar, problematizar quais são os recursos que vocês vão usar e como que eles vão estar em interação com os sujeitos que estão se constituindo dentro daquela sala de aula. E alguns pesquisadores têm falado também da importância da gente tentar transformar as avaliações em sentidos visíveis, né? Por quê? Se você ficar pensando só na dimensão epistêmica, muitas vezes você vai só reforçar para avaliar a lacuna, né? Porque o princípio é que o aluno não sabe. Então, é muito mais evidente, muito mais fácil você demonstrar que ele não sabe. Mas o que ele aprendeu, né? De onde ele saiu e o que ele conseguiu construir. Isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente vem com a matriz epistêmica, então você tem o seu ponto de chegada, é o conhecimento científico, mas para chegar nesse conhecimento científico, você tem várias fases, e essas fases elas são fundamentais para a construção de significado. Então, é importante também vocês, cada vez que vocês pensarem a tarefa, pensarem os recursos, pensar logo em quais são os níveis de sucesso para chegar a atingir o objetivo final de cada tarefa. E às vezes você construir o que a gente chama às vezes de fazer uma avaliação por rubrica, né? Você tentar sempre analisar nessa mesma linha de cada objeto de conhecimento que você está trabalhando, quais os recursos que você está trabalhando, quais as estratégias, dentro das estratégias, as estratégias de comunicação, mas as estratégias também de avaliação, né? Isso tem faltado muito no material que vocês têm enviado. Outra questão que eu acho interessante na análise desse artigo é que eles vão trabalhar com uma análise documental. E para fazer essa análise documental, como eles estão numa perspectiva pós-crítica, vejam que a metodologia é muito diferente da metodologia que vocês já podem ter visto em outros trabalhos, né? Eles não vão fazer uma bateria de testes antes, nem uma bateria de testes de monitoramento do cumprimento das tarefas, e uma bateria de teste no final.
eles não vão fazer estudos de sala de aula, tem muitas coisas que podem fazer. Eles optaram por duas metodologias bem interessantes. A primeira, que é uma autonarrativa. Leiam com cuidado, que vocês vão ver que para criar critérios de seleção, eles vão trabalhar no grupo com os textos que foram fundadores da formação docente daquele grupo, né? E, a partir disso, eles fazem uma análise documental, né? E muitos de vocês também podem, no final, chegar a trabalhar com análise documental, com documentos produzidos por seus estudantes ou com revisão de literatura para poder chegar nesse artigo em particular, o que eles fizeram uma análise documental a partir da literatura. Então, textos fundadores de cada época para responder questões que eles colocaram de forma muito objetiva, né, que é a relação entre o que é chamado, qual que é a natureza da ciência, quer dizer, que ciência é essa que eu quero ensinar, como que eu posso ter uma análise da qualidade, o discurso da qualidade do ensino de ciência, e que a gente vê que nós temos uma formação discursiva, uma categoria Foucaultiana, né, que imprime a responsabilidade da escola para a transformação social. Então, e que escola é essa? Tem que ser uma escola de qualidade para você ter uma linearidade, né? Uma escola de qualidade vai gerar cidadãos de qualidade que vão poder interagir no mundo e melhorar esse mundo. Então, essa visão positivista também, né? E a decorrência dessa qualidade é uma demonstração da falta de qualidade, né? Que gera, então, uma crise. Então, ele vai falar que é um pouco o que o Foucault também chama que a gente não tem verdades, a gente tem efeitos de verdade, né? Então, essa forma hegemônica de pensar essa natureza da ciência, que ciência é essa que eles estão ensinando, né? E que a ciência de essa natureza que vai garantir a qualidade é que faz também, quando você abre para uma população e que são diferentes, né? Não existe mais esse sujeito universal, que vai ser o aprendiz tábula rasa, que você vai chegar e vai imprimir aquele conhecimento nele, você então tem a crise da escola, né? No final é interessante, acho que eu convido vocês a lerem a defesa que eles fazem, então, que eles preferem ter um currículo de ciência que não é baseado nessa ciência forte, hegemônica, eurocêntrica, mas é uma ciência fraca, mas que não gera uma crise, né? E que é o discurso que a gente escuta muito também quando você faz propostas de currículos abertos ou que trabalha com outras epistemologias, que você está perdendo a qualidade do seu ensino, né? Vocês devem lembrar muito quando começaram os cursos de medicina em PBL, né? Trabalhando a partir da metodologia ativa de estudo de casos, como que houve um movimento muito grande até de negação desse modelo de formação, como se a formação médica deveria continuar sendo a formação tradicional, né? Qual que é a formação tradicional? Que você tem, o aluno não tem experiência nenhuma, ele chega, ele tem que receber esse experimento, tem que ter o conhecimento teórico primeiro, depois conhecimento teórico da base para você ter o conhecimento aplicado, é aquela ideia de que a ciência vem primeiro, a tecnologia vem depois, né? Então, transforma aquilo numa tecnologia social, porque a medicina é uma tecnologia, né? E essa tecnologia, ela vai ser posta em prática com a formação no campo, né? Então, primeiro a formação teórica, depois a formação experimental, né? A clínica, e depois as residências, longo tempo de residência, aí com o preceptor, que é o primeiro modelo de educação que a gente tem superior, né? O modelo com o preceptor, e aí a formação profissional, né? E o PBL inverte tudo, né? Porque o PBL, a formação médica, ela começa pelo estudo de caso, né? Pelo aluno, o jovem aprendiz
fazendo a autoanálise de quais são os processos, tem muito uma questão de abordagem cultural e uma abordagem mais sistêmica da relação paciente, médico-paciente, né? Então, são muitas formas de pensar, isso aí é uma forma de pensar um currículo, e a natureza dessa ciência que a gente está ensinando é uma reflexão importante para vocês selecionarem o conhecimento científico que vocês vão estar trabalhando em sala de aula na sequência. E o artigo também, então, dá também essa inspiração, né, de como vocês podem organizar o relato, partindo, então, de uma introdução, a abordagem teórica, as escolhas teóricas que são feitas, a metodologia para selecionar os documentos, as diversas formas que vocês colocarem, a análise, o artigo tem bem destrinchado a parte da análise do corpus que é constituído, né, que foi selecionado, depois as discussões finais, né? É isso também que vocês precisam fazer. Espero que a leitura, é uma leitura densa, é um artigo denso, que traz muitas novidades, mas que eu acho que ajuda vocês também a pensarem um pouco das escolhas que vocês vão fazer para os seus alunos, nos seus currículos e na sala de aula, e também para a reflexão do trabalho final, né? Que natureza da ciência é essa que vocês estão ensinando? É uma ciência que vai incluir o diferente ou é uma ciência que vai silenciar o diferente e acredita numa essência da natureza e uma essência desse cidadão que vai ser formado homogeneamente, né? São questões que ficam aí. Como referências, eles têm muitos artigos. Eu acho que o principal que pode ajudar para vocês que não está lá é o Chassot, o Ático Chassot, tem bastante livros interessantes sobre o trabalho, e ele faz muitas referências a Elizabeth Macedo e a Alice Lopes, que são pesquisadoras todas as duas são da área de ensino de ciências, né? A Elizabeth e a Alice são da área de ensino de química, mas elas trabalham com a perspectiva pós-crítica da educação. Então, elas têm uma vasta bibliografia que vocês podem ler se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais sobre essas questões das perspectivas pós-críticas. No campo da biologia, como tem muita gente da biologia aqui, tem o Antônio Carlos Amorim, a Elizabeth e a Alice, elas são da Universidade Federal Fluminense, e o da UERJ, e o Amorim é da Unicamp. Então, vocês podem percorrer essa literatura em outros momentos, né? Fica aí a dica para essa semana, e não deixem de entrar em contato comigo para agendar as reuniões individuais, tá? Boa tarde, eu vou gravar, vou colocar lá no YouTube e mando para vocês o link.